Muito bem, estamos transmitindo mais uma vez o Manancial Cast aqui direto do bairro Ômega, da nossa igreja Manancial. Estamos aqui com muitos dos pregadores da Semana Bíblica Manancial e nós iremos, durante essa live, durante esse podcast, comentar alguns minutos sobre a nossa Semana Bíblica. Queríamos começar com uma oração e pedir ao pastor Júnior, aqui o pastor da nossa igreja, para fazer essa oração. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nesse bom bate-papo, nessa boa conversa em cima do tema que temos trabalhado aqui na Igreja Manancial, a nossa Semana Bíblica, né? Não deixe de congregar, Hebreus 10, 25. É muito bom estarmos aqui para poder conversar e abençoar pessoas através da palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar, glorificar o teu nome, te agradecer, pois tu és fiel, pois tu és bom, pois tu pode todas as coisas, estar no controle de tudo. Obrigado, Pai, pela maravilhosa oportunidade. Perdoa as nossas faltas, os nossos erros, tudo que falamos, pensamos que não te agradou. Venha abençoar todos que estão aqui na mesa conosco, os meninos aqui do louvor, o seu Wellington ali na técnica, Pai, e as pessoas que vão nos ouvir esse comentário bíblico, esse comentário que tem por toda semana nos direcionado pelo Espírito Santo para ainda mais se fortalecermos na fé e crescermos na graça e no conhecimento. Ó Deus, nos usa nesse dia, nessa tarde, Pai. Somos pessoas necessitadas da tua graça, não somos perfeitos, mas servimos ao perfeito. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Zé Carlúcio. Muito bem, queremos que você que já está conectado conosco compartilhe essa live. Você pega, coloca aí no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, no grupo do racha, no grupo das fofocas. Procure edificar alguém compartilhando essa nossa live. Estaremos aqui durante essa hora, nesse bom bate-papo sobre a Semana Bíblica Manancial. O tema da nossa Semana Bíblica Manancial é Não Deixe de Congregar. O texto base, Hebreus 10 e 25. Nós iniciamos na segunda-feira, iremos encerrar pela graça de Deus, se Deus assim nos permitir, amanhã à noite com o nosso diácono Eduardo trazendo a mensagem e o Ministério Manancial tocando as canções da noite. Acho que nós vamos ouvir um louvor, né, agora. Está aqui o Elenilson e o Eliabe, vai fazer um louvor ao vivo para nós. Amém. Ao único que é digno de é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a
força e poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Muito bem. Ouvimos aí Eliabe e Elenilson trazendo esse louvor ao vivo. Você que está na live, você pode compartilhar aí o link da nossa live, do Instagram da nossa Igreja Manancial, e colocar no Instagram seu, dos seus amigos, no WhatsApp da família, do grupo da igreja. Se você é de outra denominação, nosso abraço a cada um de vocês. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo trazendo o primeiro tema que nós tratamos esta semana, na segunda-feira, e o pregador fui eu. Nós tratamos na segunda-feira sobre o novo e vivo caminho, o que nos proporcionou essa comunhão, esse retorno de comunhão com Deus e, consequentemente, com os nossos irmãos. Eu queria que comentasse um pouco sobre esse tema aqui e seu aprendizado desse tema, a irmã Karina, que está do meu lado, o que ela entende, o que ela compreendeu, ela comentasse um pouco os nossos ouvintes aí da live sobre esse tema. Bom, irmãos, cumprimento. Bom, irmãos, saudar a todos a paz do Senhor. Esse tema foi muito importante, né, para que podemos aprender sobre como podemos chegar no Senhor, né, de forma com ousadia, né, certo? E foi muito importante estar aprendendo, né, sobre esse tema, juntamente com os irmãos, se aprofundando, que é muito importante a comunhão, né? Muito bem. Esse primeiro tema é um tema extraordinário, porque quando nós meditamos sobre a queda de Adão e de Eva, há duas coisas que aconteceram, entre outras, mas essas duas coisas são de máxima importância. Nós perdemos a comunhão com Deus e também perdemos a comunhão com o nosso próximo, aquela paz, aquela interação sem a presença do pecado. Consequentemente, depois do jardim, o que acontece é que a humanidade já não vive mais em comunhão, já não há paz, já não há esse relacionamento perfeito. Daí nós compreendemos que só há essa paz, essa comunhão entre os seres humanos novamente, a ponto de poder que vivam em congregação, em comunidade, em comunhão, se houver um novo relacionamento com Deus. Eu queria ouvir a opinião do nosso pastor Júnior aqui sobre esse tema tão importante. A gente teve de Deus, Zeca, a satisfação e a alegria, né? Por que não dizer o privilégio, de poder estar uma semana inteira tratando desse tema tão relevante, importante, e atual e contemporâneo para esses dias. A Igreja Manancial, irmão Eduardo, ela tem tido de Deus o privilégio, pega teu microfone,
de receber esses dias de Deus, porções maravilhosas da palavra de Deus, Maria Clara. E essas porções têm nos enriquecido. E como já foi falado aqui, o Zé Carlúcio, a Karina, né, comentou um pouco sobre a comunhão é possível porque Jesus abriu o caminho. O que seria de nós se nós não tivéssemos essa informação, esse conhecimento daquilo que Jesus fez por nós, pecadores, Eduardo? Um assunto muito importante, a gente se deleita quando escuta, quando lê a respeito. Vemos que no Antigo Testamento o acesso era restrito ao sumo sacerdote uma vez por ano, que levava ali o sacrifício pelos pecados do povo e dele mesmo. E então o homem não tinha um acesso direto a Deus. Com a morte de Cristo, sua ressurreição, esse acesso passa a ser a todos. Todos nós temos então acesso. O véu que antigamente existia no Santo dos Santos, separando o sumo sacerdote quando entrava na presença de Deus daqueles outros que ficavam ali do lado de fora, agora é rompido quando a carne de Cristo é rasgada na cruz e nós agora temos livre acesso. Isso é glorioso porque cada um de nós pode agora, diante de Deus, fazer seus pedidos, louvar o seu nome, ter a comunhão, ter a interação, a comunicação perfeita, quando esse véu, que a carne de Cristo significa, foi rasgado. E uma coisa maravilhosa do Evangelho, Eduardo, do que Cristo fez por nós, esse acesso, e o texto vai dizer, Hebreus 10, 19, vai dizer com ousadia, o que é lindo e muito importante para ficar registrado, é que eu não preciso de intermediários. Eu não preciso, Zé Carlos, de intermediários para poder receber a oportunidade de acessar a comunhão com o Deus Todo-Poderoso mediante aquilo que Cristo fez, né? Eu tenho esse livre acesso e o escritor aos Hebreus nos convida a acessarmos, Karina, com ousadia e com certeza. Aquele que se chega a Deus de verdade tem dele o perdão dos seus pecados, Carlos. Isso significa que a igreja não é mediadora, significa que os líderes religiosos não são mediadores, que não existem mais homens mediadores, que não há que você que cumprir uma série de protocolos para se chegar ao trono da graça. Isso é interessante e é muito bem explicado no livro de Hebreus. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos espirituais, nas nossas denominações, nós gostamos de elencar, erigir mediadores para nós. Não, aquele irmão é mais santo, aquele irmão ora mais, aquele irmão é mais espiritual. Nesse texto nós percebemos que homens já não satisfazem, já não podem mais ser mediadores entre Deus e os homens. E isso, Zé Carlúcio, Maria Clara, Karina, Eduardo e os meninos que estão aqui e os nossos irmãos que estão acompanhando aí pela live, isso não, quando o homem cria da sua forma, através da sua mente adâmica caída, quer criar formas de acesso a Deus, quer criar meios, faça isso, compre isso, cumpra isso, que você, Maria Clara, eu quero ouvir o seu comentário, que você vai poder ter de Deus perdão, e nós não temos outro meio senão a Cristo, não há outro nome maior que possa nos redimir e nos salvar. Não é assim, Maria Clara? Só que agora Jesus foi o sacrifício principal. Então agora nós temos esse livre acesso, ter coragem de se aproximar a Cristo, porque agora nós somos filhos, né? E o filho tem que ter um relacionamento com o pai. Então agora nós temos essa plena liberdade
Então quer dizer que a gente não precisa pagar algum tipo de promessa, Zé Carlos, para receber de Deus o acesso a Deus, ou seja, para receber de Deus o perdão dos pecados? O caminho foi aberto, o acesso livre. Agora você não precisa pagar indulgências, você não precisa fazer peregrinações, você não precisa se cortar como alguns tentaram fazer para seguir, abrir um acesso até Deus. Você não precisa fazer peregrinações longas para locais sagrados. Em qualquer lugar, de qualquer tempo. Comprar terreno no céu. Fazer oferta de milhões, como o Eduardo queria fazer essa semana. Não faça isso, Eduardo. Não, a gente toca nesse assunto porque esse assunto é muito sério. Esse assunto é muito sério. Porque você pode estar na igreja e tentar ainda criar um novo caminho para Deus. Então, para a gente pular, Zeca, para o próximo ponto, uma coisa tem que ficar certa. Nós temos uma base em que a gente pode confiar, ter toda total confiança nessa base que nos condiciona, que nos leva a termos a certeza da salvação. Que essa base é? Jesus. Muito bem. Vamos ouvir os meninos aqui tocando mais uma canção ao vivo. Fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Esconde o rosto pra que veja tua face, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, sem tua presença o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que de pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença me traz. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o
o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça, tua presença, meu prazer. Pastor Júnior, vamos comentar agora o segundo dia. Foi maravilhoso. A nossa irmã Karina que nos trouxe a mensagem. Foi tremendo da parte de Deus. Vamos comentar alguns minutos sobre esse tema tão importante, tão extraordinário para a igreja. Zé Carlos, antes da gente entrar no tema que a irmã Karine trabalhou, os 3 pilares da vida congregacional, eu gostaria que o senhor falasse uma fala introdutória do contexto que o povo, que a igreja estava passando ali no tempo de Hebreus, o que cercava eles, para a gente ter uma ideia mais assim, mais profunda dessas coisas que foram elencadas aqui pelo escritor. Por exemplo, ele vai dizer, pelo novo e vivo caminho, cheguemos com o verdadeiro coração, retenhamos firme a confissão da fé. Por que o escritor elenca essas bases, esses pontos? Qual era o contexto histórico contemporâneo da época, Zé? Nós tentamos compreender qual seria o problema da igreja, dos irmãos que recebiam esta carta, pelos conselhos e a demonstração que o escritor dá. E pelos conselhos e a demonstração que o escritor dá ao longo das cartas, nós podemos notar 2 problemas. O primeiro problema é que, por causa da pressão da perseguição dos seus irmãos judeus, na época da carta aos Hebreus, possivelmente ainda não havia a perseguição pelo Império Romano. Então, por causa da perseguição dos irmãos judeus, talvez os seus próprios familiares, não querendo negociar, não querendo vender, não fazendo comércio com eles, e talvez denunciando para os tribunais regionais dos romanos, alguns irmãos estavam abandonando a reunião nas casas. No versículo de número 25, um dos conselhos do autor é justamente esse, do capítulo de número 10. O autor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, nós acreditamos que um dos problemas que a igreja estava sofrendo, os irmãos para quem esta carta foi enviada, é que eles estavam sofrendo uma pressão gigantesca para deixar o cristianismo, o que o Atos dos Apóstolos chama de caminho. Outro problema que nós podemos perceber, que é tratado ao longo de toda a carta, é que os irmãos estavam abandonando o cristianismo, abandonando essa nova fé e voltando para a fé de Moisés, para os velhos caminhos, para a religião judaica, voltando a sacrificar no templo, voltando a guardar o sábado, voltando a todas estas regras, quer instituídas nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou sendo da tradição dos judeus, e eles estavam abandonando esse novo e vivo caminho e voltando ao que nós podemos dizer, voltando às sombras. Zé Carlúcio, Eduardo, Karina e Maria Clara, que estão, e os irmãos estão nos ouvindo, eu queria fazer um comentário. Eu vou dar uma palavra aqui, eu sei que a gente vai continuar. Dentro do contexto que você trouxe um pouco do que os irmãos nossos ali na época estavam sofrendo. Verdadeiramente, pela fé em Cristo, essa nova fé, podemos dizer assim, para aquele contexto, eles tiveram que deixar alguns costumes, algumas ações religiosas de berço, podemos dizer assim, e com isso se levantou uma grande perseguição, Eduardo. Só que eu já quero trazer para os dias atuais, e olhando para o que o escritor diz, por exemplo, versículo 24: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O escritor está dizendo também para aquele povo, dizendo assim, independente da luta, da perseguição que vocês estejam enfrentando, ou possam enfrentar, ou vão enfrentar, permaneçam fiéis na fé em Cristo. É bem verdade, Zé Carlos, que alguns irmãos fraquejaram na fé. É fato. Não foi todos, né?
mas alguns fraquejaram. Só que o conselho do escritor aos Hebreus é: sustenta, porque tem algo eterno e muito melhor para vocês, apesar da luta e da dificuldade. Trazendo para os dias de hoje, irmão Eduardo, e uma das coisas também que o escritor estava dizendo aqui era que, apesar da luta, não existe uma fé única. Não existe uma fé só. Não existe uma fé solitária. Não, tipo assim, o escritor está dizendo aqui, ó: você crê em Cristo, mas essa sua fé em quem em Cristo lhe leva a ter uma fé pública, coletiva, comunitária, com os seus irmãos, uma fé fraternal. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo que algumas pessoas querem voltar e querem congregar segundo os seus pensamentos, e a gente vê muito isso depois da pandemia. As pessoas pensam que podem congregar da sua forma, do seu jeito em casa, sem estar em comunhão com os irmãos. E o desafio que o escritor aos Hebreus diz para aquele povo e nos diz hoje é que não existe uma vida congregacional sem estar no meio dos irmãos. Não existe. Bem, a carta aos Hebreus, ela, como o Zeca já disse, ela foi escrita num contexto de perseguição brutal àqueles cristãos que congregavam, e levantada principalmente por parte dos próprios judeus, que eram contrários à fé em Cristo. E a gente percebe que a preocupação do escritor aos Hebreus, além de outras, talvez a principal, fosse com o perigo da apostasia. E o que é apostasia? Os irmãos, sofrendo perseguição, poderiam ser levados a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo, aos costumes, e então negar a fé em Cristo. Negar a fé em Cristo é apostatar-se da fé. E aí essas pessoas iam dizer claramente que não eram mais cristãos, negando assim o nome de Jesus. A Bíblia deixa claro, isso era um risco muito grande, porque chega a dizer no versículo 26 do capítulo 10, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E aí ele vai dizer que a gente pode cair no castigo de Deus. E no versículo 31 vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando a gente volta lá no capítulo 6 de Hebreus, no versículo 4 em diante, a gente acha um texto que ele tem um elo com esse texto que lemos. Porque ele vai dizer assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Aqui está dizendo claramente das pessoas que têm um encontro com Cristo, que servem a Cristo, conhecem e recebem os dons do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo em suas vidas. E aí continua: e provaram a boa palavra de Deus, que é o que nós estamos a cada dia recebendo pela graça de Deus, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. O que é que isso está querendo dizer? Que aquele que crê em Cristo, serve a Cristo, prova da salvação de Cristo, quando ele nega a Cristo, esse é um pecado que não tem volta. E aqui nós não estamos falando de um pecado comum. Nós não estamos falando de cair, de escorregar. Isso Deus perdoa. Agora, quando se nega o nome de Cristo, é como se você estivesse crucificando a Cristo novamente. Então, isso é um pecado que a Bíblia diz aqui em Hebreus que não vai ter perdão. E o que é que eu quero dizer com isso? Pessoas que viviam, vamos dar um exemplo claro, pessoas que viviam em determinada religião, praticando todos aqueles requisitos daquela religião, e agora, crendo em Cristo, tem uma visão nova da salvação, já não entendem que santos não são intermediários entre nós e Deus,
e daqui a pouco essa pessoa volta a acreditar e a professar a fé na intercessão dos santos. Isso é a apostatácia da fé. O escritor aos Hebreus, ele preocupava com isso, porque coisas pequenas, coisas comuns, Deus perdoa, isso aí a gente sabe. Agora, o perigo da apostasia que ele mostra aqui é muito grave. Então, peçamos a Deus que todos nós jamais possamos nos apostatar da fé em Cristo. Você faz a gente lembrar, Eduardo, quando Jesus ele é inquirido, perguntado por Nicodemos, Nicodemos vai dizer assim: sabemos que és mestre, sabemos que és o Messias. O que é que fica claro? Algumas pessoas tiveram a iluminação de reconhecer o verdadeiro caminho, de reconhecer quem era Deus, quem é Jesus. Contudo, resolveram pelos seus corações duros não seguir e viver a palavra. Os pilares da Karina. Vamos pedir para ela, já que ela estudou bem esse assunto, comentar aí sobre os 3 pilares da vida congregacional. Bom, irmãos, é de suma importância, né, esses 3 pilares para que possamos ter uma vida espiritual saudável, né? O primeiro deles, né, é aproximar-se de Deus, como fala aí no primeiro versículo, né, que devemos aproximar-se de Deus, ter um relacionamento, né, com o Senhor, com ousadia, entrar na presença do Senhor, né? O segundo foi reter firmemente a fé, né? Que ele, mesmo diante das dificuldades, né, como o pastor acabou de falar, devemos permanecer firmes, né, no Senhor, seguindo a sua palavra. E o terceiro é considerar uns aos outros, né? Devemos ter uma mutualidade cristã, né? Devemos ter um amor uns pelos outros, né? Devemos ter o cuidado, né, com os irmãos verdadeiramente, né? Devemos congregar, né? Na verdade, congregar é isso, né? Ter essa comunhão com os irmãos. Não tem, Karina, a possibilidade nenhuma, Zé Carlúcio, Maria Clara, Eduardo e os demais, não tem nenhum tipo de possibilidade, Eduardo, de uma fé solitária, de uma fé só. A gente olha para a Bíblia, a gente vai vendo na semana bíblica, a gente vai reforçando, relembrando e aprendendo. Não existe uma fé eu sou só, não existe, Zeca. Olha o que o autor diz, versículo 22, capítulo 10. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É sempre uma linguagem comum, comunitária, englobando várias pessoas, né? O chamamento do escritor, o alerta, Eduardo, é vida congregacional. É aqui na igreja, Helenilson, que a gente é moldado, é tratado, é aqui que a gente serve, é aqui que a gente entende mais daquilo que Deus quer que a gente faça. Assim. Não existe uma fé solitária. Eu quero deixar isso bem claro nessa live. Eu sou crente. Congrega aonde? Serve aonde? Não, porque lá tem pessoas né, que eu não gosto, que eu não vou com a cara. Então tá ruim. Tá ruim, viu, Zeca? O que acontece é que muitos estão querendo inventar a roda, criar uma novidade, porque sempre que Deus chamou para si um povo, chamou para si pessoas, foi sempre reunido em congregação. Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, e como eu disse na minha pregação, será assim eternamente. Como é que tu não gosta de congregar, de estar reunido, você não gosta das pessoas, você não gosta das instituições, e no céu você pretende estar junto com essas pessoas, para a eternidade, louvando a Deus, em comunidade, em comunhão. Então, é um paradoxo que a gente não compreende, né? O que a gente vê desde o Antigo Testamento, nós temos um salmo, até foi citado quando o Zeca estava pregando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Isso naquele tempo, a casa do Senhor era a cidade de Jerusalém. Era onde o povo vinha de todas as partes para adorar a Deus, ali naquele lugar. Hoje, depois da vinda de Cristo, o templo que anteriormente era lá em Jerusalém, o templo não é mais físico. E todos nós, servos de Deus, somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Mas o fato de congregar, desde o início, a igreja vem congregando, vem se reunindo, porque nós acreditamos que juntos a gente consegue trocar experiências e, como a Karina falou, o cuidado uns dos outros, o amor uns pelos outros. Somos diferentes, porém nós precisamos deixar de lado as diferenças e congregar. E congregar onde? Será que só é congregar na igreja manancial? Qual é a igreja perfeita para que nós possamos congregar? É a igreja que mais se aproxima de Deus, que prega a palavra, que preza pela palavra, porque cremos que a palavra nos transforma. A cada vez que nós nos aprofundamos no estudo da palavra, a palavra nos trata e ela transforma os nossos corações. Eu digo muito e às vezes sou até questionado, porque pessoas querem manifestações espirituais, e não há manifestação espiritual maior do que uma vida transformada. Aquele marido que tratava mal a mulher, agora ele já não trata mais a mulher mal. Aquela pessoa que vivia mentindo constantemente, descaradamente, hoje já não mente mais daquela forma, porque o Espírito Santo o transformou através da palavra. Então a igreja perfeita é a igreja que lhe aproxima de Deus, a igreja que lhe ajuda na comunhão, que lhe ajuda congregando a lhe aproximar mais de Deus, lhe transformar. Quando Deus lhe transforma, mostra que o Espírito Santo habita em você e dirige a sua vida. Então congregar não é necessário que seja na igreja manancial ou qualquer denominação que seja, contanto que seja uma igreja que pregue a palavra, preze pela palavra e viva a palavra, porque juntos nós conseguimos aos poucos ir ajudando um ao outro, e aí Deus vai trabalhando em nossas vidas, nos aperfeiçoando. Congregar é ajudar uns aos outros. Verdade. E em cima do comentário do Eduardo, é viver uma vida de fé, esperança e amor para a glória de Deus. Isso aí. Vamos ouvir a opinião da Maria Clara também. Maria Clara, comenta um pouco sobre esse tema aí para nós. Quando a gente olha para o nosso Deus, ele sempre vai falar por aí. Cheguemos, com os corações, que a fé tem que ser construída na coletividade. Então, como eu perseverar na fé, construir a minha fé sem ver a fé dos irmãos, compartilhar essa fé. E como o Eduardo disse, são pessoas diferentes. Que ação entende, cada um tem opinião, mas o que nos une é a crença, né? É Cristo Jesus. Então, isso nos vai ajudar a lidar com essa diferença e congregar. E não é fácil, são pessoas diferentes, tentando servir ao mesmo Deus, mas Cristo nos une. Porque, um comentário rápido aqui, é porque as pessoas pensam que uma igreja deve ser perfeita. Uma igreja é uma reunião de pessoas perfeitas, além disso. Então esse é o comentário geral, só que não é assim. A igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas, já purificadas dos seus pecados e livres da influência do pecado. Não, a nossa vida como cristãos aqui é uma vida de santificação. O Espírito Santo, enquanto nós estivermos aqui, estará trabalhando na nossa vida, retirando os nossos defeitos. Como um carpinteiro, ele vai trabalhando a madeira até que ele consiga o móvel que ele quer. E no caso da vida cristã, isso só vai se acontecer na eternidade. Então a igreja é uma reunião de pessoas imperfeitas. Nós estamos reunidos aqui, tendo os nossos pecados sendo tratados pelo Espírito Santo, e Deus trata pela palavra, Deus trata na reunião, quando Deus nos adverte através do irmão. Na igreja não existe esse que não necessite de uma palavra de advertência, que seja imune a uma palavra de advertência. Às vezes nós chegamos a uma reunião de oração e Deus vai trazer uma palavra de advertência através do irmão.
que vai trazer um devocional, e o Espírito Santo vai agir na nossa vida através dessa palavra. E corroborando com o que os irmãos aqui falaram, às vezes as pessoas até vêm à igreja, Karina, só que, Eduardo, se depara com algumas realidades. Às vezes vem com esse pensamento, Zé, de chegar na igreja e pensar que todos são perfeitos. E cria uma caricatura, uma imagem de uma igreja feita por pessoas falhas, perfeitas, e não existe. E outra coisa, transformação, mudança, demora. Nós vamos passar a vida inteira, Zeca, sendo tratados e moldados por Deus. E talvez nós iremos para o caixão e nós 100% aqui nós não vamos ser. Vai ser resolvido não. Então a gente precisa entender uma coisa: eu estou inserido dentro de um contexto de pessoas que vieram do mundo, cheio de seus defeitos, suas mazelas, que estão sendo tratadas. Agora, o que é que faz a diferença de uma congregação para outra? Não querendo fazer uma comparação, mas já fazendo. Algumas igrejas buscam algumas igrejas buscam uma doutrina equilibrada, bíblica, que vá fazer com que aqueles que ali congregam reflitam. Doutrinas e ensinamentos bíblicos que façam com que as pessoas reflitam e aprendam e acordem e despertem e melhorem e se arrependam. Porque, infelizmente, nós sabemos que existem algumas congregações que elas vão se acomodar e se adaptar ao gosto do cliente, ou ao gosto do irmão, ao gosto daquela família. Não pregue isso, não fale isso, não diga isso, porque você vai fazer com que essa família aqui que tem um recurso ir embora da igreja. Então, a igreja, Eduardo, às vezes, algumas esquecem de buscar pregar a palavra doutrinária bíblica, teocêntrica, cristocêntrica, e começa a pregar a antropocidade do homem no centro. E a igreja, ela precisa ser madura para entender que, ainda que ela não tenha um grande conhecimento profundo teológico, Eduardo, mas ela pregue o texto com seriedade para agradar a Deus e sempre buscando melhorar e ensinar os irmãos para a glória do Senhor. Vamos ouvir, vamos cantar? Aí depois a gente continua comentando mais um pouco. Aproveitar o Elenilson que está com vontade de tocar aqui até de madrugada. E nós temos uma frequência boa aqui no Instagram, graças a Deus. E ainda pode continuar compartilhando aí, que ainda dá tempo, ainda vamos comentar alguns temas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Vamos comentar mais um tema aí, né, irmãos? Vamos comentar o tema que foi pregado pela irmã Vitória, e ela nos ensinou na base do tema a urgência de congregarmos sempre. E eu me lembro bem que ela falou sobre por que nós devemos congregar. E o texto é extraordinário, porque o autor aos Hebreus, ele baseia essa urgência de congregar em um evento principal que nós, como igreja, ainda estamos aguardando. Você sabe qual é o grande evento que a igreja aguarda?
a volta do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 25, bem no finalzinho, olha o que o autor aos Hebreus diz: façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui está a base, aqui está o fundamento, a urgência de nós congregarmos, de nós estarmos reunidos. Veja que o autor aos Hebreus, ele abraça essas duas verdades: congregar e a realidade da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está se aproximando. Nós bem sabemos que no Novo Testamento, no primeiro século, os irmãos aguardavam a volta de Cristo. Para aquele tempo, eles tinham uma urgência, eles tinham uma certeza da iminência da volta de Cristo. E esse desejo, essa urgência da volta de Cristo, ainda tem que fazer parte do nosso coração. E nós aguardamos o dia da volta de Cristo em comunidade. Assim como o Espírito Santo desce quando a igreja estava reunida no cenáculo, quando Cristo volta, ele volta para buscar a sua igreja congregada em diversos países, em diversas localidades. Qual é a sua opinião sobre isso, pastor? A gente precisa ter cuidado. Estou congregando aonde? O que é que eu sou instruído? Porque não tem como a gente não comentar pensando na perspectiva mútua do que diz ser igreja atualmente no Brasil, igreja atualmente no Ceará, igreja atualmente em São Gonçalo do Amarante. Existem muitas congregações, mas verdadeiramente o ensinamento que as pessoas têm ouvido em suas congregações leva a elas terem uma vida arrependida, de abandonar, de largar, de deixar a prática do pecado. O que está sendo ensinado, o que está sendo abordado? Se abre-se a palavra em uma sexta-feira, em uma terça-feira, em uma quinta-feira, qualquer dia da semana que tenha culto, se abre essa palavra e lê-se um texto, Eduardo, e se expõe verdadeiramente esse texto. É uma pregação que expõe o texto, que arranca do texto, que diz o que o texto quer dizer, que faz com que as pessoas ouçam o texto, e aquele texto, aquela palavra venha trabalhar nos corações. Ou é ensinado o que vem à cabeça, é ensinado o que eu acho. Será que manifestação do Espírito Santo é manifestação visível em 1h30 de culto, onde eu pulo, rodo, grito, sapateio, berro e tudo mais, e eu não sou tocado por uma palavra genuína, e eu não sei o que foi pregado, eu não entendi nada, e a minha vida continua naquela bagunça, porque não tive um ensinamento coerente e correto? Então, muito cuidado aonde você está e o que você ouve. Graças a Deus nós temos tido esse cuidado de sempre buscar, falar, dizer aos irmãos, é Bíblia. Nós não podemos inventar nada. Nós temos que pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo para trazer do texto o pão necessário para a manutenção da fé de cada irmão. E é engraçado que às vezes, até aqui na nossa congregação, pessoas que vêm nos visitar, que não têm um costume de parar, sentar e ficar 40, 1h20 ouvindo a palavra e fica até de boca aberta. Como é que pode a igreja aqui não se manifestar, não ter pulo, não ter zoado, e as pessoas prestam atenção? Porque é justamente isso, Eduardo. Se não tem entendimento, Karina, não tem crescimento. Se não tem entendimento verdadeiro da palavra, não tem amadurecimento, não tem transformação sem a palavra autêntica pregada nos púlpitos. Alguns líderes, pastores, eu denuncio aqui, estão pregando de forma irresponsáveis. Não estudam, não pesquisam, não vão ao texto, não lê comentários bíblicos, não. Bota o povo para gritar, bota o povo para rodar, e o índice de adultério, o índice de roubo, o índice de comprar e não pagar não muda. Fazem programações maiores, grandes, e as pessoas não são transformadas. Por quê? Porque não querem ter compromisso em pregar o verdadeiro evangelho, Eduardo.
Infelizmente é uma realidade que muitos abandonaram o ensino verdadeiro da palavra e se voltaram para supostas manifestações. É um assunto delicado. A gente pede a Deus que tenha misericórdia e que as pessoas se voltem ao ensino verdadeiro, porque só através do ensino verdadeiro a gente pode alcançar o olhar, a misericórdia de Deus. Você vê, nós estudamos aqui na Manancial há poucos dias e ainda estamos estudando o Sermão do Monte. E a gente vê em um debate muito acirrado de Cristo com os fariseus, justamente sobre a interpretação bíblica. Porque a interpretação da Bíblia, como ela deve ser interpretada, muitas vezes é deixada de lado. Os fariseus viam que o mandamento não matarás era simplesmente se ele não pegasse um pau e tacasse na cabeça do irmão e matasse o irmão. Quando Cristo vem, ele disse: lembrai-vos do que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, palavra de Cristo, eu, porém, vos digo, se desejar a morte do teu irmão, tu já matou o teu irmão. Então, há uma urgência em que as pessoas se voltem para o estudo real, verdadeiro da palavra, a interpretação fiel da Bíblia, para que possamos alcançar a graça de Deus. Zé Carlos. Vamos ouvir o comentário da Karina e da Maria sobre esse tema, para aí a gente vai... A urgência de congregarmos. Exatamente, e nós vamos tocar no outro tema. Vamos começar aqui com a Karina. Bom, irmãos, esse tema é de extrema importância, né? A urgência de congregarmos sempre, pois, como fala aí no versículo 25, né? O grande dia, ele está chegando, está próximo. Então, devemos nos arrependermos, né? Devemos congregar, devemos todo dia se arrepender dos nossos pecados, para que possamos ir para o céu, né? Junto do Senhor, porque o grande dia ele se aproxima. Além de congregarmos sempre, né? Porque a gente está falada é por causa da volta de Cristo. E o melhor lugar para esperar a volta de Cristo é na igreja. Porque ele não vem buscar só você, ele está só eu, ele está uma coletividade, ele está noivo. Isso que é importante congregarmos e esperarmos a volta de Cristo. Zeca, eu tinha continuado aqui no que o pastor vinha falando, mas a gente vê a continuação dessa preocupação, do escritor aos Hebreus, que ele fala aqui no versículo 25, que o dia vem se aproximando. Ele repete essa preocupação no versículo 37, ele diz: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Esse aí é como se fosse a grande recompensa, né? Isso é o que une a igreja, a grande recompensa, a esperança que une a igreja para que os irmãos não voltem, é que Cristo volte. Né? No final aqui, ele traz justamente no versículo 37, já finalizando o capítulo, já dizendo, depois de vocês terem passado por toda essa situação difícil, todos esses problemas, agora Jesus já está pertinho de voltar, ele já está voltando, e aí vocês vão ser chamados, e ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação, antes da fundação do mundo. É assim, Zeca? Exatamente. Então, o autor, ele usa, como se fosse o alvo, e ele vai usar essa figura do alvo mais à frente, é como se fosse o alvo daqueles irmãos, da congregação, e o nosso alvo é justamente essa esperança da volta de Cristo. Esse é o grande galardão da igreja que nós esperamos. Esse é o grande anseio da igreja. Não é porque Jesus nos dá terras, não é porque Jesus nos dá carro, não é porque Jesus nos dá os bens terrenos,
Não é isso que motiva a união, a comunhão e prosseguir na fé, mas a volta do nosso amado Salvador. Por que o escritor ele deixa registrado esse versículo 25 de uma forma tão explícita, tão direta, tão verdadeira, e chama a atenção dos leitores: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns? Por que ele escreve essa frase, Eduardo? Dizendo, não deixe de congregar. Inclusive é o tema base central da Semana Bíblica. Por que ele diz, ei, não deixe de congregar? Vamos fazer aqui um comentário, todo mundo aqui. Por que ele diz, não deixe de congregar, não deixe de estar, não deixe de participar? Qual era a preocupação do escritor em dizer para os crentes, não deixe de congregar? Vamos fazer um paralelo. Já foi, e está dentro da pregação que a Vitória pregou isso aí. Como é a vida daquele que congrega, independente das situações, do que aconteça dentro da congregação? E como é a vida daquele que não congrega? Como foi pregado pela irmã Vitória, muito bem comentado nesse sentido, pastor, na congregação, onde nós buscamos força, onde nós nos restauramos quando às vezes chegamos quebrados. Muitas vezes chegamos na igreja, nem vontade de vir para a igreja às vezes a gente tem, e a gente vem porque a gente sabe que precisa de Cristo. A gente precisa estar reunido com os irmãos, precisa estar congregando, e quando a gente chega aqui, o carinho de um irmão, uma palavra de conforto, uma palavra que é pregada, Deus usa os seus servos na congregação, Deus usa para falar conosco através da palavra, e nós saímos daqui restaurados, saímos daqui alegres. Aquele problema que nos afligia, parece que saiu, o peso diminuiu, e nós ganhamos forças para continuar em frente. Karina, o que é que você acha do crente que congrega e do crente... Eu não sei se eu posso dizer assim, né? Bom, né, é isso que o Eduardo acabou de falar e que foi falado pela irmã Vitória, né? Que quando congregamos, quando viemos à igreja, tudo que nos afligia, né? Muitas vezes chegamos aqui aflitos, né? Com algum problema ou vários problemas, mas aí vem uma palavra, né, na pregação, até um irmão que vem e lhe abraça, lhe dá a paz do Senhor, e aí você parece que renova as suas forças, né? E essa força vem diretamente do Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo, né? E já aquele que não congrega, né, o peso é maior, aquele peso ele não vai embora, né? Dia após dia ele se sente mais afligido, né? Aquele peso aumenta, a sua fé diminui ainda mais, e a gente que congrega, né? Por mais que a gente passa por várias aflições, mas se a gente tem fé, essa fé ela nos fortalece todo dia, né? Karina, voltando aqui o contexto da época dos nossos irmãos, contexto histórico da época dos nossos irmãos aqui de Hebreus, eles eram desafiados a publicar, a compartilhar a sua fé pública dentro da perseguição, né? Por exemplo, ia para o mercantil comprar, o cara não vendia porque era crente, e muitas outras, até a morte, né, Zeca? E hoje, Maria Clara, hoje, Brasil, Ceará, São Gonçalo do Amaranto, Vale do Curu, o que é que nos persegue? O que é que vem querer nos atrapalhar de congregar? Tem alguém querendo nos matar, tem alguém querendo... não vou vender para você não, porque você é crente lá da Manancial, lá da igreja tal. Não tem mais isso, Eduardo. E as pessoas não querem, muitas das vezes, congregar. Parece que quanto mais perseguição, Zeca, parece que a gente tem que orar para Deus perseguir, para poder as pessoas despertar. Acontece que a fé hoje, ela se torna como que um ritual. Muitas pessoas que vêm de uma religião tradicional como o catolicismo já conhecem como é que é isso. Você vai à igreja por costume, e às vezes você vai nas grandes festas do ano. Tem
gente dentro do catolicismo só vai quando é festa do padroeiro e assim por diante. Então, essa mesma regra, assim, está se tornando dentro do protestantismo. Muitas vezes a pessoa só vai para a igreja quando é grandes eventos, quando são grandes festividades e assim por diante. Está se perdendo o espírito da congregação, a ideia de que é necessário se congregar. Deus deu dons para os seus filhos e filhas, para os crentes. Esses dons são exercidos em comunidade, na congregação. E com qual objetivo o Senhor deu dons para serem exercidos na congregação? Para edificação, para repreensão, para construção da nossa vida espiritual. Então, é dentro da congregação que Deus vai usar desses dons dados por Deus a outras pessoas, para que possamos ser edificados. Se nós rejeitamos essa reunião, essa comunhão, significa que nós rejeitamos a edificação dada pelo Espírito Santo. Não há crescimento espiritual, não há edificação. Eu me lembro do pastor Bruno pregando aqui em Hebreus, e ele deixou uma coisa muito clara, Eduardo: não congregar é dar as costas para o sacrifício que Cristo fez na cruz. Não congregar é desfazer a vontade, desobedecer à vontade de Deus. Não estar em comunhão, congregando, apesar, das dificuldades. Agora, eu vejo que algumas pessoas não querem congregar por causa do orgulho, Eduardo. Acham que são autossuficientes. Até Deus o livre, a doença bater na porta, a dificuldade, a perca. Aí algumas se lembram da existência de Deus, da igreja, da palavra. Essa fé utilitária, essa fé baseada em resultados, ela não se sustenta. É momentânea. É momentânea porque você vai, consegue o benefício, consegue o que você está procurando e a fé diminui. Porque é uma fé baseada em resultado, não é uma fé baseada em Cristo. Não é uma fé baseada na sua salvação, no perdão dos seus pecados, na motivação correta. Você encontra, depois que você encontra os bens que você quer, você vai encontrar outras satisfações que vão preencher o seu coração, porque você não tem a fé genuína. O que é importante a gente também falar sobre essa questão de congregar. Eu entendo, e eu acredito que os irmãos também, várias pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, também pela rede social, eu acho que muitas pessoas entendem que a constância nas reuniões nos fortalece de forma que a gente é todo o tempo motivado a vir uma vez mais. E aquilo que para muitos passa a ser uma obrigação, muitas pessoas até vêm para a igreja por obrigação, mas não vêm com o sentido real, desejoso de buscar a Deus, de agradecer a Deus por mais um dia, de agradecer a Deus pelas bênçãos, principalmente pela salvação. Então, quando nós congregamos, somos constantes na igreja, isso nos fortalece. A gente percebe que se passar uma semana sem vir para a igreja, sem vir congregar, basta uma semana. Na próxima semana a gente já não quer vir de novo. Vai esmorecer. Isso, a pessoa vai esmorecendo, é a pessoa que, como se estivesse sem se alimentar. Espiritualmente, você deixa de se alimentar por uma semana e enfraquece. E na semana seguinte você já não quer vir novamente. Então a constância na igreja não é para ser meramente um costume, mas é uma necessidade de cada cristão. De estarmos reunidos, congregando, buscando a Deus, e a força que Deus nos dá, nós prosseguimos em frente. Outra coisa, Eduardo, que eu queria deixar registrado aqui, isso é muito importante. Nós se preparamos para tudo. Nós se preparamos para tudo, Zé. Se preparamos para fazer um concurso, se preparamos para ir ao trabalho, se preparamos para fazer compras, se preparamos para o lazer, se preparamos para tudo. Mas dificilmente nós se preparamos para vir ao culto. Dificilmente nós se preparamos para vir adorar a Deus. Dificilmente nós paramos um dia de domingo ou um dia de sexta-feira, lógico, dentro da possibilidade,
Não, eu vou me preparar para ir à igreja, eu vou me preparar para adorar. Muitas das vezes acontece, Eduardo, que o camarada vem para a igreja, vem de todo jeito, às vezes chega para assistir o culto, não tem reverência na casa de Deus, aí diz assim: essa pregação, esse louvor foi muito ruim, foi muito chato. Passa a semana inteira falando e ouvindo bobagem, não tem coragem de se alimentar da palavra nem 10 minutos cada dia, e vem culpar a congregação. É muito chato, é muito não sei o quê, se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assado. Nós muitas das vezes se preparamos para tudo, mas dificilmente a gente se prepara para cultuar e adorar o nosso Deus. Verdade. Tem um pastor que diz que a nossa mente, ela se alimenta de várias coisas, né, durante a semana. A gente se alimenta do Instagram, a gente se alimenta do jornal, a gente se alimenta nas conversas diárias, a gente se alimenta de tudo, nossa mente enche. Aí nossa mente enche disso e nós chegamos para 1h30 às vezes no domingo, que a gente vai para o culto, e nós achamos tedioso, nós achamos que é sacrificante estar ali. Por quê? Porque nossa mente está inundada de várias coisas, nossa mente se alimentou de vários assuntos durante a semana e está cheia disso. A gente não procurou nem um tempo para se alimentar da Bíblia, para se alimentar em oração, em comunhão diária, para estar em devoção e comunhão diária com Deus. E isso, Zeca, redunda numa fé frágil. Exatamente. Você acha tedioso o culto, Numa... porque você encheu sua mente de várias coisas durante a semana. É um tédio estar sentado ali e participar do culto, nem cultuar, é participar do culto. Uma fé frágil que não desenvolve, que não amadurece. Daqui a pouco o que é que acontece? Sai da igreja falando à torta e à direita, vai para outra congregação, começa tudo de novo, Karina, não amadurece, não espera o tempo de Deus tratar, porque não se envolve, porque não quer nada com as coisas de Deus, quer de vez em quando vir à igreja e dessa pregação eu gostei, dessa daqui eu não gostei, sabe? Quer ser servido ou servida. Eu fico observando pessoas que pouco tempo vêm para a congregação e logo desarna, desenvolve e começa nas atividades. E pessoas que já estão há 10 anos na congregação e não saem daquilo. Será que Deus gosta mais de um e menos de outro? Não, é dedicação, Eduardo. É sede de Deus, Karina. É desejo de Deus. É congregar. Não existe vida solitária. A igreja não vai se adaptar a você. Você precisa se adaptar à igreja. Vamos ouvir louvor? Vamos cantar também, né? Elenilson tá aí, Elenilson aí tá afiado. Elenilson é baterista, é baixista e é violonista. Quem quiser cantar, Vai. glórias, glórias eu te dou, Jesus. 80 mil Jesus. pessoas. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. A sala do mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei da Glória, o Rei da Glória. A gente cantando essa canção, Zeca e Eduardo e os demais irmãos, me fez eu me lembrar algo, sabe? Deus, ele quando Ele quer agir, quando Ele quer fazer, Ele age da forma que Ele quer e com quem Ele quer. O que é que eu quero dizer? Às vezes existem pessoas que têm muito mais, Eduardo, talento do que nós, um dom mais apurado, só que é como aquela parábola, Zeca, enterra o que Deus deu. E às vezes uma pessoa que não tem tanta eficiência naquilo, mas só a alegria, a vontade e o prazer de servir a Deus faz com que aquilo aconteça. A intencionalidade, a vontade, o desejo. Eu entendi o Evangelho, eu entendi de onde Deus me tirou e eu quero servir. Eu quero servir. Talvez eu não seja um melhor naquilo, mas eu quero servir com alegria ao meu Senhor. Eu digo sempre que há uma diferença enorme entre cantar e louvar a Deus. Porque a gente vê pessoas com a voz mais linda do mundo, e a pessoa canta e a igreja não sente nada. E a gente vê pessoas que nem tem um vozeirão, e quando louva, a igreja sente a presença de Deus. E, Eduardo, porque isso é louvar a Deus, o louvor que vem de dentro. Eduardo, que Deus nos livre, Karina, de Ele nos chamar para algo e a gente está recusando. Eu não quero de forma nenhuma, e nem dizendo que nós somos capazes, mas dentro daquilo que Deus nos chamou, Eduardo, nos iluminou, tem nos convidado, tem abrido as portas, que a gente possa fazer da melhor forma possível e com alegria, não fazer as coisas a pulso, de qualquer jeito, de qualquer forma, porque infelizmente muitas pessoas têm talento, mas não dão valor. Esse talento é em servir na casa do Senhor. Vamos tratar o tema que a Maria pregou. A Maria pregou para nós: lembre-se de onde você caiu. E vamos pedir para ela estender um pouco o comentário sobre esse tema, que ela meditou muito, suficiente sobre esse tema, e vamos pedir para que ela comente. Lembrar de onde você caiu. Nem a caminhada cristã você vai cometer, porque, como o pastor disse, é um processo. Ninguém quer perfeito, não existe um grego perfeito. É um processo. Nesse processo de santificação, uma hora ou outra, querendo ou não, a sua carne vai vencer em algum momento, e você vai esfregar, você vai cair. Mas o mais importante é você olhar para o céu, ficar refletindo. E para o céu é a correção. A questão não é normalizar o erro, nem viver no erro, a questão é a correção. E a igreja vai ser um lugar de aprendizagem, de acolhimento, mas você é a igreja também que vai te corrigir quando você cair. E nós, como irmãos, coletividade, igreja, congregação, nós estamos aqui para apoiar uns aos outros e para levantar aqueles que caíram. Através, é claro, da palavra, meditação através da palavra bíblica. E é isso. Quem não tem pé cara tira a primeira pedra, né? Como é que a gente vai estar caminhando na caminhada da fé e, infelizmente, uma hora ou outra a gente pode escorregar, né? Pensei que você tem as suas próprias limitações também, e se colocar no lugar do mundo, né? Poder ser você. E não quer dizer também, Maria Clara, o seguinte, me vem a memória aqui, graças a Deus. Às vezes é que as pessoas acham, porque elas erraram, porque elas caíram, Karina, acham que Deus
deu a elas as costas e não tem mais perdão para aquelas pessoas. Acaba como que dizendo assim: eu já estou no erro mesmo, eu já estou lascado mesmo, Deus não quer mais nada comigo. Não, isso aí é uma influência má diabólica. Se você tiver a humildade de reconhecer, como está Cristo aqui, refletir sobre esse arrependimento e restauração, reflita. Infelizmente, Eduardo, a gente erra, infelizmente a gente escorrega, a gente não tem mais prazer em pecar e a gente não vive mais na prática do pecado, mas uma hora ou outra a gente pode acabar se descuidando, Zé, que caindo. Verdade, a queda, nenhum de nós estamos imunes à queda. Aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Vamos ouvir a irmã Karina também comentando sobre esse tema. Irmãos, que lembremos, né, de onde a gente caiu, porque somos falhos, somos humanos, somos pecadores e vamos morrer pecadores, né? Então, uma hora ou outra, né, podemos cair, mas o importante é que a gente possa se arrepender, né? Porque Cristo está de braços abertos para nos perdoar, né? Se a gente realmente se arrepender de coração, né? Todo dia, né? Eu acredito que a gente tem que se arrepender todo dia, porque todo dia a gente peca, né? Todo dia a gente é sujeito ao pecado, né? A carne muitas vezes fala mais alto. Mas se a gente se arrepender e buscar não errar mais naquilo, né? Cristo, ele nos perdoa, né? Congregando, a gente se fortalece. Isso, né? e congregando, aprendendo da palavra, né, juntamente com os irmãos, a gente aprende a consertar os erros, né? Há uma visão equivocada da parte das pessoas que não são crentes, e que o crente precisa ser perfeito. Então o crente não pode errar. Porém, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a gente vê que o primeiro critério para que possamos alcançar o perdão de Deus é justamente nos reconhecer como pecadores, como falhos, como fracos, necessitados de Deus. A Bíblia vai nos mostrar o tempo inteiro o próprio apóstolo Paulo, que é uma referência para muita gente até hoje. Ele chega a dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tão grande era a fé de Paulo. Mas ele mesmo chegou a dizer que o bem que ele queria praticar, esse ele não conseguia. E o mal que ele não queria praticar, esse sim ele praticava. Então, mostra claramente que somos todos falhos e pecadores necessitados da graça de Deus. Agora temos que reconhecer e pedir perdão para que o Senhor possa nos perdoar. O arrependimento que nos traz ao coração é o Espírito Santo. E na busca que nós temos que ter todos os dias: Deus, tem misericórdia de mim. Se não for a tua mão, eu não vou me sustentar, eu não vou me segurar. Você que entrou agora, que está acompanhando a nossa live, nós estamos comentando sobre os temas da nossa Semana Bíblica Manancial. O grande tema da nossa Semana Bíblica é não deixe de congregar, baseado em Hebreus 10 e 25. Você ainda pode compartilhar a live aí no grupo da família, no grupo dos seus amigos. E hoje à noite nós temos mais. Ainda iremos comentar mais alguns temas, mas queremos já trazer a memória de vocês. A partir das 19 horas nós temos a nossa irmã Carol tratando sobre esse tema tão pesado, tão complicado, mas que serve de alerta para o nosso viver diário como crentes. Advertência contra o pecado deliberado. E nós teremos hoje a Karina pregando, e no Louvor Júnior a Carol, né? Karina chega, assustou ali, Zeca. Karina pensou que ia pregar de novo. A irmã Carol louvou para Cristo, né, Lenilson? A Carol. Hã? Não, foi pregado ontem pelo irmão Helison, perseverança ativa na vida da igreja, e esse é justamente o tema que nós iremos comentar aqui por alguns minutos, sobre a perseverança do crente na comunhão da igreja. Como é importante nós perseverarmos, estarmos na fogueira da igreja. Uma coisa, Zeca, é certa. Uma coisa é certa. Nós, depois dessa experiência da Semana Bíblica, Eduardo, uma coisa é certa: a gente tem certeza que a gente não pode deixar de congregar. Exatamente. Fala no microfone, Maria. Eu não posso
consegue perseverar em uma congregação, persevera na fé, não tem uma fé que vai ser contínua, uma fé que vai ser transformada, que vai ser fortalecida. A pessoa não consegue nem ter uma constância no culto, como vai ter uma fé contínua. Eu ouço algumas pessoas dizer assim para mim: eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo fala comigo, me revela e faz e acontece. Eu não vou questionar a intimidade da pessoa com o Espírito Santo, mas a Maria Clara me fez lembrar bem como é que eu tenho uma intimidade, Eduardo, profunda com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não diz para mim: vai congregar, vai servir a Cristo. Não, e o Espírito Santo, ele fala através da palavra, através dos irmãos, através da comunhão na igreja. É para isso que foi dado os dons do Espírito. As pessoas pensam que o Espírito Santo só vai falar quando você vai orar de madrugada. As pessoas pensam que o Espírito Santo só vai falar quando você jejua, quando está no círculo de oração. As pessoas pensam que o Espírito Santo só fala nesses momentos extraordinários. Né? Não, o Espírito Santo fala no cotidiano da comunhão da igreja, na edificação do prédio santo, que é a igreja de Cristo Jesus. É ali que o Espírito Santo vai edificar um caráter em nós parecido com o caráter de Cristo Jesus. É ali na comunhão que o Espírito Santo vai falar conosco também. É porque nós, igreja brasileira, o cristianismo do século 21 e também do século 20, foi ensinado sobre esse cristianismo místico, meio estranho, só espiritual, que não usa a base da Sagrada Escritura para compreender que o Espírito Santo fala na realidade, na comunhão da igreja. Quando alguém traz um devocional, quando alguém prega na igreja, quando alguém lê a palavra, o Espírito Santo está tratando o nosso caráter espiritualmente. Sim. Não é só através desses meios místicos extraordinários. Se eu acordar 3 da manhã, o Espírito Santo vai me falar. Como é? A gente busca o transcendente, o extraordinário. Uma coisa assim, de outro mundo, só que esquece que a palavra. Uma coisa eu tenho conversado aqui com o Eduardo nos bastidores, uma coisa é certa. Eu digo isso para a honra e a glória de Deus, Karina. Digo isso para a honra e a glória e louvor do nosso Deus. Porque nós, sendo pecadores e falhos como nós somos, contudo Deus vem com essa graça, essa manifestação, Eduardo, e tem nos presenteado de uma forma maravilhosa aqui na nossa congregação. Eu não tenho nenhum intento de um dia assim, a gente vai ter que levantar um recurso para trazer um pregador lá do Camboriú para com que esse pregador, Eduardo, traga um avivamento para a nossa igreja. Passar meia hora bajulando o cara que convidou ele. Então, essa mentalidade já saiu da gente, Eduardo. Por quê? Porque Deus usa o irmão lá do Camboriú, usa, mas Deus também usa a Maria Clara da Manancial de São Gonçalo do Amaranto também. Justamente, fala no microfone, Maria. Por quê? Porque a fonte não é a pessoa, a fonte é a palavra. Então Deus usa a pessoa lá do Cágado, lá do Sertão, usa a pessoa lá de Maceió, usa a pessoa lá de Caruaru, porque a palavra, a fonte é Ele. Então, para que haja uma revolução, um avivamento na igreja, eu tenho que importar de fora, Eduardo, alguém para trazer e fazer esse fogo descer aqui? Infelizmente, isso é triste até a gente saber que dentro do meio cristão, do meio evangélico, alguns aproveitadores têm usado desses artifícios de supostas revelações, supostas manifestações para explorar a fé. É triste ter que dizer isso. E muitas vezes, quando nós falamos sobre isso, somos mal interpretados, porque dizem que esse povo não crê nos dons do Espírito Santo. A igreja Manancial não impede o dom do Espírito Santo. A gente não deixou de crer, mas nós não priorizamos que supostas manifestações sejam exemplo de Deus nas vidas das pessoas. A evidência. A evidência de uma vida transformada, que a evidência de que o Espírito Santo habita em uma pessoa é uma vida transformada. Então não adianta agora eu estar aqui e fazer, apresentar muitas manifestações supostamente espirituais, e quando for amanhã eu chegar em casa mais tarde tratar minha mulher mal, eu tratar o meu filho mal, eu não respeitar o meu vizinho,
eu não pagar uma conta que eu comprei e fiquei devendo. Então, no meio evangélico cristão, infelizmente, é valorizado demais as supostas manifestações. E quando a gente fala, a gente se torna chato, e eles dizem que somos frios, que não cremos. Não é verdade. Nós continuamos crendo sim que Deus pode falar conosco de várias maneiras. A principal hoje é a Bíblia nos mostra tudo. Mas nós não duvidamos dos dons de Deus, nós não duvidamos dos dons de línguas. Porém, nós temos uma visão bíblica, e isso nós trazemos para dentro da Bíblia, que isso, a manifestação, a suposta manifestação, não é evidência do poder de Deus na vida da pessoa, e sim uma vida transformada, a cada dia, moldada pelo Espírito Santo. Muito bem. Vamos tratar um pouco sobre o tema de hoje. Advertência contra o pecado deliberado. Irmã Carol estará tratando desse tema hoje à noite. Nós convidamos você, sua família, noite de sábado, noite especial, para você estar conosco a partir das 19 horas. Nós estamos aqui no bairro Ômega, Avenida Contorno Leste. Nós convidamos você, sua família, venha estar presente, louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus, cultuar ao nosso Deus a partir das 19 horas. Advertência contra o pecado deliberado. Já foi tratado nessa mesa redonda aqui sobre a Semana Bíblica de que o crente ele não é infalível. Todavia, nós não podemos jamais incorrer em pecados deliberados. Cremos que o pecado tratado aqui no capítulo de número 10 de Hebreus é o pecado da desistência da fé, desistência da comunhão com os irmãos também. Esse é o grande pecado tratado no capítulo 10 de Hebreus. O autor vai usar várias argumentações para que os irmãos não caiam nesse pecado deliberado. Vamos ouvir já a opinião aqui do pastor sobre esse tema aqui. A gente tenha a ciência e o conhecimento certo de que quando um coração verdadeiramente contrito e arrependido, Deus perdoa. Agora, não é desculpa para que eu me acomode e continue a viver na prática do pecado. Exatamente. O grande erro é permanecer. Não significa que você não irá mais pecar como crente. Não significa. Significa que, seja qual for o pecado que você tenha cometido, você não nade de braçadas no cotidiano nesse pecado. Volte a praticá-lo com constância. Zeca, nós vemos algo muito importante sobre essa questão de não permanecer no pecado na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele vem do capítulo 1 até o capítulo 5, falando, até o final do capítulo 3, metade do capítulo 3, falando que todos estavam ali debaixo do pecado, vivíamos ali presos ao pecado. E no capítulo 5, ele fala da justificação pela fé. Somos justificados pela graça, pela fé que temos em Cristo como nosso Salvador. Então, quando ele chega no capítulo 6, ele vai dizer assim, ele vem falando sobre a justificação, e aí corria o risco de alguém pensar, não, agora eu sou justificado pela graça de Cristo, e agora eu posso pecar, está tudo tranquilo, está tudo pago, Cristo já pagou tudo, eu não tenho mais problema. E aí o apóstolo Paulo chega no capítulo 6 e diz assim, no versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque antes ele tem um versículo que dizia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, alguns irmãos diziam, vamos pecar mais, para que a graça seja agora maior em nós, já que o nosso pecado vai ser maior. Se o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, pecando mais, nós teremos mais a graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? E ele vai dizer, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele vai dizer que nós cristãos, agora justificados, salvos em Cristo, não temos prazer no pecado, não podemos ter o prazer.
Nós poderemos até cair, nós poderemos tropeçar, mas isso não nos dá prazer. Então, quando acontece de um cristão cometer alguma coisa que não agrada a Deus, a primeira coisa que acontece é uma tristeza na nossa alma, o Espírito Santo nos chamando a atenção, nos incomodando para que venhamos nos arrepender. Então, podemos errar, não é o correto, mas quando erramos, Cristo nos perdoa porque o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Não temos, pois, prazer no pecado. Eduardo e as irmãs que estão aqui, os nossos irmãos que estão nos acompanhando, isso aí também traz uma reflexão de que hoje eu sou crente, eu creio no Evangelho, eu creio no sacrifício vicário de Cristo, sem eu merecer, Ele fez por mim, a graça dele me alcançou. E agora, como eu devo viver? Como eu devo viver? Sabemos, temos convicção, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, 10, que a salvação é pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie. Só que o texto de Romanos vai dizer o quê? Permaneceremos nós no pecado? Paulo diz o quê? De forma nenhuma. Então, o que é que aponta e me diz e demonstra publicamente que agora eu não vivo mais na prática do pecado? As boas obras, as boas ações. Fulano, Beltrano, Cicrano era assim. Depois da iluminação do Evangelho, teve uma mudança. Ou, se verdadeiramente, Eduardo, uma pessoa entregou a vida a Cristo e não teve mudança, então verdadeiramente essa pessoa não é cristã. É fato, é verdade que transformação demora. Mas o que aponta e diz que eu sou crente, que eu nasci de novo, que eu não vivo mais na prática do pecado, é a conversão, é a mudança de vida, é a transformação diária, aonde a minha vida, dentro de casa, os meus filhos, a minha esposa, porque assim, é muito fácil colocar uma gravata e um paletó e trazer uma ideia ou uma imagem que agora o Júnior é o pastor santo. É muito fácil, Eduardo. A caracterização, a vestimenta, o meio religioso, mas nada adianta se a gente não ter um coração transformado. Palavras, roupa, ações, até algumas ações, mas se nós não tivermos um coração verdadeiro e tocado pelo Espírito Santo, transformado, de nada adianta. Muito bem, vamos tocar mais um aí, Elenilson. Se tornou. Tem tradução aí, né? Vai, mano. É minha oração. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração se não passa de canções, de palavras repetidas. Abra o céu, Senhor, deixa a chuva descer, terra seca tá aqui, a terra seca sou eu.
Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Muito bem. Que live maravilhosa, que mesa redonda aqui conosco, conversando sobre esse assunto tão extraordinário. A irmã Karina, a irmã Maria Clara, o irmão Eduardo, o pastor Júnior, Elenilson, Eliabe, que esteve aqui, o seu Wellington aqui, o homem responsável pela mesa de som, pelo som da igreja. Nossa gratidão a cada um de vocês, mas nós queremos também, acima de tudo, não é, pastor? Eu acredito que essa palavra seja sua aí, agradecer aos participantes da semana, né? Carlos, é muita gente, viu? Eu queria pedir a Deus que eu não esquecesse, né? Eu quero começar pela irmã Cristina, que de forma gentil ela preparou essa mesa aqui pra gente. Deus abençoe ela e toda a sua família, né? Agradecer, lógico, né, a Deus acima de tudo, mas também eu quero começar pelos pregadores. A Maria Clara me deu uma força aqui boa. A gente na segunda-feira, o primeiro pregador da Semana Bíblica foi o Zé Carlusso, né? E o Zeca é um camarada que Deus conduziu ele para caminhar com a gente. Nós já temos uma amizade de muitos anos. É um camarada, como é? Rapaz, agora deu um branco. Conselheiro teológico. Pronto. É um conselheiro teológico que a gente sempre conversa, alinha. É uma coisa engraçada nessa igreja. Deus me dá as ideias, os temas, e eu digo, Zeca, agora te vira aí. Ele sintetiza. Deus me dá, Zeca, Deus me deu esse tema aqui, tal, te vira. Dá certo, dá um jeito aí. Ele, não sei o que ele faz não, mas dá certo. Então eu louvo a Deus pela vida do Zeca, da Ana Clara, né, sua noiva. E cada dia tem uma equipe aqui, Eduardo. Pessoal limpando, né, na limpeza, organizando, tem a portaria, tem um pessoal da mídia, entendeu? Todos os dias tem gente aqui trabalhando na congregação, porque é impossível um pastor com a sua família fazer tudo só. É impossível. Isso também fala de congregar, fala de corpo, né? Participar, servir a perna, o braço, o nariz, os ouvidos. Então não tem como a gente fazer as coisas só. Então, na terça-feira a gente teve pregando aqui. Quem foi? Karina, tá aqui, Karina, né? Que Deus usou-la grandemente. Eu louvo a Deus pela vida dela, de seu esposo Elenilson, toda a sua família. No dia 3, a irmã Vitória Beatriz, a minha filha, foi usada também por Deus grandemente. Eu vou fazer um agradecimento assim bem melhor no domingo, né, no encerramento. No dia 4, a Maria Clara, essa jovem talentosa, que Deus nos dá a alegria de convivermos juntos. E ontem foi o Harrison, né, o irmão Harrison, a Sheila, também participando, pregando. Hoje a Carol, Deus abençoe a Carol e Iago. E amanhã o nosso irmão Eduardo, né, meu irmão Pedro, ele já está chegando na fase da beira da praia, que o Senhor vai dizer: Senhor, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Amanhã o Eduardo vai falar sobre um tema extraordinário: somos do povo que não volta atrás, né? É isso mesmo, firmados na rocha, inabalável. Então, muito obrigado a todos os amados irmãos aqui da congregação. Estamos aqui para juntos aprendermos da palavra, melhorarmos para a glória de Deus, sabendo que estamos inseridos dentro de um contexto onde tem pessoas de todas as formas, de todos os jeitos, contudo com corações humildes, para ainda mais de forma excelente servir uns aos outros. E a Igreja Manancial veio
somar aqui em São Gonçalo com as demais congregações. Esse projeto Semana Bíblica, Deus colocou no nosso coração. Eu acho que a gente já fez o quê? Umas 6, 7, 8 Semana Bíblica? Por aí, né? Difícil. E cada Semana Bíblica é uma semente que é semeada e a gente vê frutos. Eduardo, tu é fruto de uma Semana Bíblica. Tu chegou aqui na Semana Bíblica, né? Uma Semana Bíblica. Então, Deus ele tem feito, tem realizado, por que não dizer produzido, né? Produzido aqui, nos levantado, nos sustentado. Nós temos trabalhado a área espiritual, a área bíblica autêntica, genuína, verdadeira. Temos buscado esse equilíbrio bíblico e também temos trabalhado na área física da nossa igreja e temos avançado e alcançado. Então, eu louvo a Deus. E a nossa primeira live na nossa igreja mesmo, né, Zeca? Cada vez mais a nossa tendência é melhorar a infraestrutura nessa questão de a gente alcançar pessoas através da internet, né? Sim, sim. A gente aprimorar, ter sala específica e cada vez mais crescer também nessa área de alcançar pessoas pelas redes sociais. Então eu estou muito satisfeito em Deus, grato demais a Deus por estar com todos vocês aqui, os irmãos que estão nos assistindo. Aquele rapaz está ali, ó, está lá atrás, que é um pai, é um companheiro, é um amigo. Diácono Robério, todo mundo, né, que faz parte da congregação, que estão orando, estão intercedendo, as irmãs que têm feito a cantina, né, para a gente conseguir vencer, os obreiros, as obreiras, os ofertantes, os dizimistas, todos. Deus abençoe. E hoje à noite, nosso penúltimo dia, né, Karina? Semana Bíblica para a glória de Deus. Eduardo quer falar a rocha, Eduardo. Só um instante, Eduardo. Eu ia tocar num assunto aqui, mas aproveitar que o Eduardo vai falar. O Eduardo fala aí, agradece, né? Fala da importância da Semana Bíblica. Ele também já passa a palavra para Maria e para a Karina já falar, agradecer as considerações finais dessa nossa transmissão. Como o pastor falou, eu praticamente comecei a congregar aqui numa Semana Bíblica. E eu lembro que era pouquinha gente, a igreja estava bem pequena com relação no que diz respeito a membros, mas a Semana Bíblica foi, para mim, um empurrão muito grande na fé. Naquele momento eu aprendi várias coisas aqui, e quando foi na segunda Semana Bíblica eu já participei pregando, e tem sido uma bênção cada Semana Bíblica que é realizada aqui na Manancial. Agora, dessa vez, tem um diferencial. Todos os pregadores então nós temos um grupo hoje de pregadores no nosso meio, até com gente que poderia ser o Brasil. Então é um motivo da gente ficar muito feliz, ficar alegre por isso. Porque ficar alegre porque a gente vê o crescimento da igreja e a gente vê na realização das atividades, seja no limpar a igreja, seja no organizar qualquer coisa, a alegria dos irmãos fazendo isso. A gente chega aqui e vê uma pessoa varrendo a igreja alegremente, assoviando, cantando, e chega vê o pastor varrendo a igreja. Então, assim, não há um estrelismo. Isso é muito bonito, muito bom, a gente fica muito grato a Deus por isso. Não há um estrelismo, há pessoas que servem a Deus com os corações alegres. Isso é muito gratificante. Eu já agradeço a todos, e agradeço e peço que venham hoje à noite para juntos louvar o nome do Senhor mais uma vez. E também, Eduardo, eu quero agradecer a todos os irmãos, e isso que você colocou é muito bem colocado. Temos tido de Deus aqui, por que não dizer um celeiro de pregadores, né? De pregadores que estão pregando aqui na igreja, têm aprendido aqui na igreja, e a gente sempre busca dar oportunidade. Não aprende, não desenvolve, não cresce na fé, não serve aqui se não quiser, né? Então eu muito sou grato a Deus. Os irmãos aqui do Louvor, o Helenilson, Eliabe, que também estão aí dando uma força, todo o pessoal do Louvor,
os ministérios, o pessoal com as crianças, todo o trabalho. E Zeca me fez lembrar também, falar sobre os próximos eventos. Nós queremos fazer um impacto missionário agora, né, daqui para frente, um impacto missionário aqui no bairro Ômega, e nós vamos realizar com trabalho com ação social, corte de cabelo, com médico, assessoria jurídica e muita coisa aí. A Igreja Manancial, ela está situada aqui para influenciar no bairro, além também das 4 paredes. E Deus tem levantado uma equipe, um povo com vontade de trabalhar, e a gente vai fazer muita coisa ainda em nome de Jesus. Maria Clara. Foi muito bom na semana bíblica, como o Eduardo disse, que todos os irmãos são de casa, né? Foi bom ver o desenvolvimento de cada irmão, você vai vendo que vai melhorando. Eu também pude ver alguns irmãos pregando pela primeira vez na semana bíblica. E foi muito bom ver o crescimento deles, foi muito bom aprender com cada irmão. Cada um tem sua maneira de pregar e Deus vai usando cada um e juntos vai sendo uma bênção. Todos os ministérios ajudaram, todos contribuíram e está sendo uma bênção para a glória de Deus. A semana bíblica, mais uma, né? Aqui foi uma bênção, né? Está sendo uma bênção. E muito bom estar entre os pregadores, né? Dessa semana. Eu sou grata a Deus pelo amadurecimento, né? Espiritual, o aprendizado, né? Com os meus irmãos. E que venha mais outras semanas, né? Para que possamos aprender mais e mais do Senhor. Boa tarde, saúdo a todos os papais do Senhor, amém. Também para mim é uma honra, graças a Deus, de estar aqui junto com meus irmãos fazendo essa primeira live. Também eu estava aqui pensando, o pessoal falando, eu acho que é a nossa 3ª ou é a 4ª semana bíblica aqui nessa igreja, né? Desde quando a gente aceitou Jesus, que é a primeira que a gente aceitou a Jesus e está congregando aqui, né? Nossa primeira igreja. E assim, eu fiquei pensando, eu acho que a gente não perdeu nem um dia, mano. De todas as que tiveram, eu acho que a gente não perdeu nem um dia. De todos os dias. E graças a Deus, né, mano? Deus que está fazendo isso tudo e que Ele permaneça na frente de tudo, no controle de tudo. Obrigado. Coragem para prosseguir, coragem para congregar, coragem para estarmos unidos em comunhão. É isso que nós pedimos ao Senhor. E se você por acaso está afastado, por acaso você deixou de congregar, por acaso você desistiu da sua fé em Cristo Jesus, nós te chamamos a refletir sobre essa sua ação, a procurar uma igreja, procurar a palavra de Deus e principalmente procurar uma reconciliação com Jesus Cristo, porque Ele está pronto a te perdoar. Não esqueça, nós ainda temos mais 2 noites de semana bíblica. Hoje, a partir das 19 horas, já está pertinho, já comece a se arrumar, a meditar na palavra, esteja conosco. Nós estamos começando os nossos cultos a partir das 19 horas, hoje ministrando a palavra a irmã Carol, e no louvor, o Louvor para Cristo, a banda aí do irmão Pequeno, do Elenilson, do Eliabe e dos outros irmãos. Venha estar conosco, cultue ao Senhor conosco. Vamos fazer uma oração de gratidão, agradecendo a cada um de vocês que permaneceu conosco até agora na live. Agradecemos de coração mesmo. Essa não é a última live, certamente nós estaremos fazendo mais lives em outros eventos para conversar um pouco com vocês sobre o que o Senhor tem colocado em nosso coração. Vamos dar a palavra aí ao pastor Júnior, ele ora e faz o encerramento da nossa live. Muito bem, chegamos à conclusão desse momento. Quero dizer ao Zé Carlos, Elenilson, Eduardo, Karina, Maria Clara, o seu Hélio que está ali, né? Os que estão aqui, o Eliabe. Saiba de uma coisa, nós estamos fazendo história. Daqui a um tempo, enquanto Jesus não volta, você vai lembrar desse momento e os nossos filhos vão também fazer isso. Deus tem nos tratado de forma tão autêntica. Nós temos feito coisas nessa igreja para a glória de Deus de forma autêntica, sem competir, sem imitar, sem copiar. E é uma das marcas, né, uma das características da Manancial. E Deus tem um amor grande por essa congregação.
porque tudo que existe aqui é a mão de Deus. Nós não somos capazes, nós não somos pessoas qualificadas. Contudo, Deus vem com a sua graça e resolveu nos escolher sem nós merecermos. E tem juntado, unido pessoas nesse lugar num único propósito de louvarmos e adorarmos e exaltarmos a Ele, conhecê-lo, torná-lo conhecido através da sua santa palavra, das Escrituras Sagradas. Então eu te convido, juntamente com a família Manancial, a vir nos visitar. Naturalmente, normalmente estamos aqui na terça-feira, 19 horas, oração escola bíblica. Estamos aqui na sexta-feira, culto de ensino, 19 horas, e no domingo, culto de ceia, adoração, gratidão, família, né? E estaremos vivendo o amor de Deus nesse lugar cada vez mais, para a glória dele. Deus te abençoe, você que ficou, você que esteve participando com a gente, e eu tenho certeza que isto é só o começo. Deus tem muito para fazer em nós e através de nós, e a gente vai avançando para a glória do Senhor, tá bom? Oremos. Ora, Zé. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Deus, por mais este evento que nós fazemos, Senhor, em prol do teu reino, em honra ao teu nome, para a tua glória, Senhor. Esse bate-papo que nós tivemos nessa tarde aqui, Senhor, no prédio da Igreja Manancial, conversando sobre comunhão, sobre congregar, sobre a grande família da fé. Pai querido, é aqui juntos que o Senhor nos alimenta espiritualmente. É aqui juntos que o Senhor transforma o nosso caráter e molda o nosso caráter à medida, à estatura do caráter do teu amado Filho Jesus Cristo. Daqui a pouco, Senhor, nós estaremos iniciando mais um culto, o penúltimo dia da Semana Bíblica Manancial, com o tema Não Deixe de Congregar. Pai, traz o teu povo, traz o teu rebanho, traz as famílias, Senhor, para que juntos, em uma só voz, nós louvemos nessa noite e possamos ouvir a tua santa palavra. Deus, assim eu te oro, já agradecido por tudo, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém.